Bom dia a todos, eu me chamo Isabelle Pessoa e eu vou apresentar o trabalho referente à produção de podcasts no projeto Juventudes, Intervenções Urbanas de Arte e Cultura no Território. Esse trabalho foi elaborado pelos discentes Andressa Nunes, Isabelle Pessoa, Lucas Eduardo Soares e Mariana do Olindo, sob coordenação da professora doutora Beatriz Akemi Talquete. O projeto Juventudes, Intervenções Urbanas de Arte e Cultura no Território trata-se de um projeto do Departamento de Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da UFRJ. O projeto teve seu início em 2015, quando foi criado e idealizado pelas professoras Beatriz Akemi Talquete, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e atual coordenadora do projeto, e pela professora Mônica Vilaça Gonçalves, que atualmente atua na Universidade Federal do Espírito Santo. O território de atuação do projeto Juventudes é o Complexo do Alemão, onde eram realizadas as oficinas de arte e cultura em escolas de rede pública. Buscavam debater, assim, temáticas e criar diálogos que se referiam ao atravessamento cotidiano dos jovens moradores do complexo, buscando, assim, estabelecer trocas e a construção de vínculos e de identidade com esses jovens. A metodologia e a abordagem do projeto tiveram que ser totalmente reformuladas diante do cenário da pandemia causada pelo Covid-19. A principal necessidade que havia era de se pensar uma maneira de se manter contato com esses jovens, agora de forma remota. Como chegar no território sem estar fisicamente presente nele? Neste cenário, o funcionamento do projeto se deu de forma virtual, com encontros semanais e conversas durante a semana. O projeto se manteve através da parceria entre a UFRJ e UFES, contando com uma equipe interdisciplinar com discentes de arquitetura, serviço social, pintura e terapia ocupacional. O projeto, então, se reinventou, utilizando as mídias sociais e as tecnologias de informação e comunicação, as chamadas TICs, como instrumento principal para se reaproximar do público, atuando principalmente pelo Instagram, com posts informativos e subprojetos, como Minha Vida na Pandemia e o Juventudes na Janela, além de trabalharmos com os empreendedores do Complexo do Alemão através da divulgação de seus trabalhos em nossas redes sociais. Entretanto, pensando em outras formas de mídia e comunicação, se tratando de um meio mais recente de produção de conteúdo, vimos um número crescente de podcasts surgindo e a alta aceitação dessa forma de comunicação entre os jovens, devido à praticidade e o dinamismo. Então, assim surgiu o podcast Juventudes, com o objetivo de alcançar e inspirar mais jovens do território, abordando assim, assuntos mais relevantes para a vida desse público. Como método, de antemão é debatido os assuntos que serão abordados nas gravações e os possíveis convidados. Feito isso, é adotado, então, a elaboração de um roteiro para manter uma padronização entre os programas e a organização dos integrantes da equipe, ou seja, organizar da melhor forma a divisão de tarefas dos extensionistas. A gravação, então, é feita através da plataforma do Google Meet e editada usando ferramentas como o Shotcut, Audacity e Anchor para a produção do áudio, o Canva e Photoshop para a produção visual e, por fim, a postagem nas plataformas digitais, no nosso caso, YouTube, Spotify e SoundCloud. Atualmente, a equipe é formada por um grupo de 7 discentes e uma docente, o qual está organizado em 3 grupos. O primeiro deles, a edição e produção, o segundo, a elaboração dos roteiros e gravação dos podcasts, por último, os hosts. O primeiro grupo é responsável pela identidade visual, pela criação de vinhetas e fechamento e abertura do episódio, além da edição da gravação. A elaboração do roteiro e das gravações realizadas no dia da reunião semanal do Juventudes e conta com a participação de todos os extensionistas. Já o grupo dos hosts, que são as vozes fixas do programa, ficam responsáveis então por entrevistar os convidados. Dessa forma, em resumo, a produção do podcast passa pelas seguintes etapas, para gerar então o produto final. Primeiro, a escolha dos temas dos convidados, então o contato com esses convidados, o convite, então passa pela elaboração do roteiro, pela gravação do podcast via plataforma Google Meet e, por fim, a edição, produção e lançamento de nossas plataformas. O projeto foi pensado a priori em 8 episódios, que abordam temáticas que possam conversar com esses jovens,
com temas que variam com a apresentação do projeto, primeiramente, a história do complexo alemão, a partir da perspectiva de uma das moradoras, o empreendedorismo e o que um jovem morador espera para o próximo ano e para o futuro, entre outros temas. Temos a previsão, então, de lançar mais 4 episódios, um em cada mês, além de engajar os ouvintes com todas as redes do Juventude e os próprios extensionistas com o próprio projeto. A expectativa é que a série de podcasts resulte não só no engajamento dos ouvintes com as demais redes do Projeto Juventudes, mas também fortalecer os laços de pertencimento com esse local, levar o conhecimento de forma dinâmica e melhorar a qualidade de vida do público através das nossas redes sociais. A produção dos podcasts, além do aprendizado técnico, nos fez aprender muito sobre o território em que trabalhamos, partindo de uma conversa com os próprios moradores que ali vivem, que atuam em diversos segmentos, com conhecimentos diversos a serem compartilhados, como arte e cultura e o empreendedorismo. Afinal, não há ninguém melhor para falar de um lugar do que os seus próprios moradores. Essas aqui foram as referências do nosso trabalho, e aqui segue as redes sociais do projeto. Termino então aqui minha apresentação, agradecendo a todos pela atenção. Muito obrigada.